ação e história mal contada. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar de um filme que foi lançado lá fora em 2016, aqui no Brasil em 2017, naquela semaninha ingrata entre Natal e Ano Novo que quase ninguém vai no cinema e que eu assisti agora em 2018. E conta a história de um recorte na vida do Bruce Lee. A Origem do Dragão é um filme de ação bem genérico, baseado num artigo escrito pelo Michael Dorgan, e poderia ter sido mais curto, bem mais curto. A real é que, tirando toda a encheção de linguiça que esse filme traz, daria pra ser um filme de 1 hora, mas aí não teria um longa. Em linhas gerais, mas bem gerais mesmo, esse filme conta a história de uma luta entre o Bruce Lee e o Wong Jack-man, que aconteceu lá em 1964, na Chinatown de São Francisco. Essa luta aconteceu de verdade e ela não teve nenhum registro oficial. E as opiniões das pessoas que estavam lá presentes, elas se divergem bastante de acordo com seus próprios interesses. A então mulher do Bruce Lee, a Linda Lee, fala que ele venceu a luta, mas outros 2 lutadores importantes que estavam lá discordam dela. Tem também alguns fatos que aconteceram na história real que faz com que a gente acredite que o Bruce Lee provavelmente não levou a melhor. O que a Origem do Dragão fez para dar uma encorpada no filme foi colocar uma história paralela. E essa história acompanha o Steve McKee, que também existiu e fez parte aí desse enrosco. A história dele gira em torno do resgate de uma mulher que ele se apaixona. Ela trabalha num restaurante da máfia e ela não pode ter contato com ninguém fora. E foi essa historinha, no final das contas, que acabou tirando o foco da coisa principal do filme, que era a luta entre as 2 lendas do Kung Fu. E aí, no final das contas, os 2 acabam se unindo para realizar um bem maior. E acabou que ninguém pagou de vilão. Os motivos para que esse filme tenha escolhido não fazer nenhum vilão e não trabalhar com maniqueísmo, eles são muito bons. Primeiro que ninguém ia querer queimar o filme do Bruce Lee num filme, certo? Sem dúvida, né? Mas o Wong Jack-man, ele é vivo ainda. E por sinal, ele prestou consultoria para esse filme. A Origem do Dragão fica o tempo todo tratando todo mundo como mocinho. E apesar do título sugerir que o Bruce Lee é o cara, a história fica o tempo todo se fazendo de isentona e mudando de assunto quando a coisa fica séria. No final das contas, o grande fio condutor desse filme não é nenhum oriental, mas é um loiro dos olhos azuis, que nem tinha que estar no meio desse rolo ou tinha que ter uma participação muito pequena. E olha que esse corte veio depois do lançamento dele no Festival de Toronto, onde recebeu várias críticas por conta desse protagonismo de um branco num filme oriental. E sobre a história, o filme não tinha muito a dizer e de fato não disse. O negócio é que, apesar de ter só 1 hora e meia de duração, ficou muito arrastado. A luta entre o Bruce Lee e o Wong Jack-man, que devia ser lá o ápice do filme, acabou ficando em 1 hora de filme. Depois a gente ainda tinha mais meia hora. Pra quê? Pra juntar os 2 e não tomar partido. Outra coisa questionável nesse filme tá na luta entre o Lee e o Wong. Sendo um filme de ação, a gente já espera alguns socos e chutes tal, e até algumas acrobacias. E no caso da Origem do Dragão, muito da cena de ação é bem realista. Tem uma pitada aqui ou ali de vez em quando de uma acrobacia que é um pouco mais difícil ou impossível de se fazer, mas nada muito fora do comum. Agora, quando chega a hora da luta entre os 2 mestres, o negócio fica nervoso. Perde a mão total. A gente tem câmera lenta, pulos muito altos, efeitos para eles mostrarem, assim como eles previam o movimento do oponente e por aí vai. Ficou legal? Ficou legal, mas era necessário? Não. Apesar de tudo isso, o filme tem uma coisa muito positiva. Na verdade, 2. A primeira é a fotografia. A fotografia desse filme é muito linda. As locações também estão foda. E o figurino. Eles fizeram um trabalho muito bacana de figurino lá da década de 60, ficou bem legal. Ele é um filme que enche os olhos e se você for mais visual, vai ser isso que vai segurar você até o fim. Mas ó, mesmo com todos esses pontos de melhoria, o filme não é de todo ruim. Ele não é uma coisa inassistível. Dá pra assistir, mas só não vai com uma grande expectativa pra você não frustrar. Dito isso, a gente pode entrar pra história do filme. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder as novidades que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, não esquece de dar o seu like pra eu saber e comenta aí se você já viu esse filme, se você curte o Bruce Lee, se você já conhecia ou se você conhece essa história real aí da luta entre o Bruce Lee e o Wong Jack-man e se você tem detalhes pra contar e se eu falei alguma bobeira também, pode comentar que eu quero saber. Ah, aproveita também pra ver o vídeo que eu fiz há algum tempo já falando sobre personagens que foram inspirados em pessoas reais. Lá tem muito Bruce Lee. Bom, sobre a história a gente começa com o Wong Jack-man meditando numa cena muito legal, numa paisagem incrível. Ele está se aprontando para uma coisa que deveria ser uma demonstração, mas que acaba ficando mais séria. E nisso ele aplica uma técnica muito forte contra esse oponente, que na verdade nem era oponente, e quase mata o cara. Wong Jack-man, ele é um monge Shaolin, e com essa vergonha que ele passou por ter se cedido, ele precisa se humilhar para reencontrar
o balanço no espírito dele. E para isso ele vai até São Francisco para lavar pratos e assim reencontrar esse equilíbrio que falta. E é aí que o clima do filme começa a ser construído. Na cidade a gente conhece a academia do Bruce Lee e um pouco sobre a filosofia dele, de agressividade, de luta, o temperamento dele meio explosivo, um pouco da arrogância dele, a rotina de gravação, e a gente também conhece um amigo dele, o Steve McKee. Ele é aluno também, além de amigo. Apesar do Bruce Lee ser um belo cuzão em linhas gerais, assim, com os alunos dele ele tem uma postura nobre, ele dá dicas, ele é super fofo, mas ele tem uma pegada meio que, ninguém ganha de mim. E aí no final de um dos treinos, à noite, um dos alunos está voltando para casa e ele é encurralado por um grupo da máfia. Esse cara tá devendo uma grana pro grupo e eles vieram acertar as contas. Os caras encurralam, dão um cacete no cara, e aí quando ele vai levar uma cacetada final, surge o Bruce Lee e bota todo mundo pra correr. No dia seguinte a gente conhece a rotina de trabalho do Steve. Ele trabalha numa lavanderia. A gente conhece também um pouquinho mais sobre a dinâmica do bairro. Ele vai entregar algumas toalhas num restaurante que é da máfia, e lá ele conhece a Quan Xiulan, que é aquela mulher que eu comentei no começo do vídeo, que tá forçada aí a trabalhar pra máfia, sabe? E aí já rola um negocinho e ele fica meio que com ela na cabeça. E aí depois dessa entrega, conversando com um amigo dele, que é filho da dona da lavanderia, ele descobre que o Hugh Jackman tá chegando em São Francisco. A gente ainda não sabe exatamente o motivo. O cara fica todo eufórico, vai até o porto pra receber ele. Depois de alguma conversa, ele acaba convencendo o Hugh Jackman a aceitar uma carona para que ele leve ele até a casa onde ele vai ficar hospedado. E lá ele pede algumas lições pro Man, mas ele diz: se você é aluno do Bruce Lee, não tem nada que eu possa te ensinar. No dia seguinte, lá na academia, o Bruce Lee escuta o Steve falando com um amigo dele que conheceu uma lenda. O Bruce Lee chega e diz: ué, mas você tá comigo todos os dias, você já conhece a lenda. Quem é essa lenda? E aí ele diz que o Hugh Jackman tá na cidade, o que deixa o Bruce Lee um pouco preocupado. Todo apaixonadinho, o Steve à noite vai até o restaurante da Quan Xiulan e passa para ela um papel com uma mensagem, pedindo para que ela encontre ele do lado de fora depois. Nesse momento ele vê a tia Blossom e uma galera da máfia. Ele conhece um pouco mais dessa dinâmica da máfia. O Bruce Lee está conversando com um amigo dele e está muito preocupado com relação à vinda do Hugh Jackman, porque pode colocar tudo que ele construiu a perder, se ele perder uma luta ou se ele for desafiado. Para o Bruce Lee, o Hugh veio para os Estados Unidos para que o Bruce Lee não ensinasse mais Kung Fu para os orientais. Era essa a preocupação dele. E aí, com o bilhete do Steve na mão, a Quan Xiulan sai do restaurante e ele dá um livro de gramática pra ela, porque ela tá aprendendo inglês. Só que enquanto ela tá no quarto dela lendo com as meninas, ela é pega por um segurança e recebe um recado assim, direto da tia Blossom, dizendo que se ela continuar ensinando inglês pra galera, ela vai ser vendida por uma casa de prostituição. Enquanto isso, o relacionamento do Steve McKee e do Hugh Jackman vai se desenvolvendo. E cada vez mais ele vai ficando mais interessado pelo monge e pelas coisas que ele tem pra dizer. E à medida que ele vai se aproximando de um, ele vai se distanciando de outro, até que o Bruce Lee diz que ele não pode ter dois mestres. E aproveita para mandar um recado também pro Hugh. Ele diz que quer encontrá-lo. O Steve vai até o Hugh para passar o recado do Bruce Lee. Ele acaba conhecendo várias coisas sobre o Kung Fu, sobre as raízes do Kung Fu. E muito disso fala sobre o autoconhecimento, por exemplo. Ele também escuta a história do Hugh sobre a vinda dele para os Estados Unidos, que é aquela que eu contei lá no comecinho. Para dar notoriedade ao Kung Fu, Bruce Lee começa a desafiar campeões de outros estilos de artes marciais, para que ele consiga acabar com o cara e mostrar que ele é mais forte, que o método dele é melhor. Ele começa com um karatê e ele desafia o campeão e acaba humilhando o cara na frente de todo mundo. O Hugh Jackman tá lá nesse ginásio, ele assiste tudo e o Bruce Lee vai até ele para desafiá-lo. Ele diz que não, porque ele já conseguiu ver todas as fraquezas do Bruce Lee. E a principal fraqueza dele, apesar de ser quase perfeito, é ele mesmo. Ele luta por orgulho e ele nunca vai ser incrível e perfeito. O Bruce Lee então desafia ele se recusa, diz que não precisa lutar e sai. Quando ele vira as costas, o Bruce Lee fala pra ele: eu sou o futuro e você é o passado. Isso pega no coraçãozinho do monge, mas ele segue. O Steve fica indignado pelo fato do Hugh não ter aceito a luta. E o Hugh explica que nem sempre a gente deve lutar. Ele fala também que a luta entre os dois não é necessária. Aí de noite a gente tem uma cena, encheção de linguiça, da Xiulan fugindo do restaurante para encontrar o Steve. Eles jogam beisebol na pracinha e aí ela dá uma tacada, né? Bate uma bola de beisebol no saco dele e depois vai lá fazer uma massagem, mas nas mãos, para retomar o chi, né, o ki no lugar certo. E lá na lavanderia a máfia vai cobrar o imposto da rua. Só que o cara, o filho
da dona, ele se nega a pagar e acaba tomando uma surra. Ele enfrenta os caras, mas ele apanha. Só que dessa vez a surra foi bem feia. Enquanto isso, a preocupação do Steve com a Xiu-Lan começa a crescer e ele pede ajuda tanto pro Bruce Lee quanto pro Wong Jackman. E os dois se negam a ajudá-lo. Na negativa do Wong, ele dá toda uma aula de filosofia do Kung Fu, que é muito bonitinho de se ouvir, né? Mas na prática a gente quer porrada. E aí ele decide que vai ajudar o Steve a melhorar a técnica dele. Ele leva o americano, né, o Gaijin, até um galpão e começa a dar mais aula de filosofia pra ele. E aí quando o Steve encontra de novo o Bruce Lee diz pra ele que o Wong não enfrenta ele porque tem medo, que ele quer manter a técnica do Kung Fu só no Oriente e que ele tá disponível pra lutar quando e onde o Wong Jackman quiser. Nisso, a Tia Blossom encontra o Steve na rua e pergunta: você é amigo do Wong, né? Pois é, então eu tenho uma coisa pra você. Se você conseguir fazer o Bruce Lee e o Wong Jackman lutarem, eu libero a Quan Xiu-Lan. Ele nem pensa duas vezes. Primeiro ele consegue convencer o Wong Jackman, que vai até a academia do Bruce Lee pra propor um desafio pessoalmente. O Steve conta a novidade pra Xiu-Lan e ela fala: ué, mas e as outras meninas? Na sequência ele vai até o Bruce Lee pra negociar as regras. O Bruce Lee tá com sangue nos olhos e não quer regra nenhuma. Ele quer uma luta até a morte, mas eles acabam conseguindo negociar algumas coisas. Por exemplo, não vai ter cobertura de imprensa, nem vai ter humilhação nenhuma. Vai ser eles e um grupo pequeno de pessoas assistindo. E a luta vai acontecer num armazém perto do porto. Esse arranjo da luta dos dois acabou rendendo milhões de dólares em apostas lá no mercado negro de apostas de Hong Kong. Na pré-luta, enquanto os dois treinam, o Wong Jackman diz pro Steve que a ideia dele é mudar o curso do Bruce Lee. Ele quer tirar o Bruce Lee do caminho da raiva e integrar ele mais pro Kung Fu real mesmo. Começa a luta e o primeiro movimento é um ataque do Bruce Lee que é exatamente o mesmo que a história real descreve. Ele ataca o rosto do Wong Jackman com as unhas, mas ele consegue furar, só rasgar em cima da sobrancelha dele. A luta tem uma coreografia bem interessante e a roupa do monge é muito legal. Além de ser cor de laranja, que dá um baita de um contraste, ela dá bastante movimento pra luta. O problema aqui é que tem alguns exageros, que é aqueles que eu comentei no começo, de pulo mais alto, de velocidade e tal. Eu achei isso não precisava, sabe? Eles não são tão melhores, eles são muito foda. Então podia ser uma luta muito mais dramática, eu acho, do que com efeitos e pirofagias. No final das contas, depois de muita porrada, não temos um vitorioso. Ninguém sai machucado e eles decidem em conjunto parar. O Bruce Lee levou uma gravata que podia ter matado ele, então pra mim aí o Wong Jackman já levou. E ele inclusive sabe que na real ele perdeu, mas pro Wong Jackman isso não tinha muito a ver naquele momento, sabe? A gente não tem um resultado oficial dessa luta e a máfia não consegue pagar as apostas que foram feitas. Então eles pressionam o Steve. E aí? Ou você me consegue esse resultado da luta ou a gente não solta a Xiu-Lan. Ele vai até o Wong Jack e pergunta: e aí, você ganhou? Posso dizer que você ganhou? Ele diz: se você disser que eu ganhei e o Bruce Lee não mudar quem ele é, eu não ganhei. Agora, se você disser que ele ganhou e ele mudar o curso, né, o que ele pensa sobre o Kung Fu e as coisas que ele tem feito, aí eu acho que eu vou ter ganho de verdade. E aí, sem uma resposta que ele queria, ele decide ir sozinho, o Steve atrás da Xiu-Lan. O Bruce Lee fica sabendo, ele vai até o restaurante onde o Wong Jackman trabalha, só que agora ele não lava mais prato, ele foi promovido a garçom, e fala que o Steve partiu numa missão suicida e que os dois, como mestres dele, têm a obrigação moral de ir lá ajudá-lo. Olha só a mudança de foco do filme. O Steve entra no restaurante, está indo até bem, aí ele toma uma surra e é jogado na sarjeta. Enquanto ele se arrasta até a parede, chega um carro com quem? Bruce Lee, Wong Jackman, os mocinhos do filme. Eles entram no restaurante, descem a porrada em todo mundo, aquela ação bem gostosinha de filmes de artes marciais. E o Bruce Lee, que deu meia dúzia de gritinho até aqui, tem uma gritadeira infinita aqui, dá quase a melody. Depois de derrotar todo mundo, eles vão juntos até a sala da Tia Blossom, que obviamente, graças a Deus, não guardou a Xiu-Lan lá. Ela tá lá sentadinha na cadeira dela e ela diz: e aí, gente, eu quero o resultado desse negócio. O Bruce Lee negocia dizer o resultado, né, dizer o vencedor em troca da liberdade de todas as mulheres, não só da Xiu-Lan. Ela topa, ele diz: então fui eu que ganhei. Aí um capanga diz que não vai ser fácil ali, saca uma arma e toma uma voadora, tipo do Liu Kang, assim, do Bruce Lee. Corta pro Steve no hospital, depois de ter tomado essa surra no restaurante, com a Xiu-Lan. E aí o amigo dele lá, o filho da dona da lavanderia, chega e diz: e aí, tô muito feliz porque eu ganhei $1000 por conta da minha aposta no Bruce Lee. Aí ele fala: eu tô meio chateado porque eu apostei $1000
no Wong Jackman. Aí o Bruce Lee chega e fala: eu não falei pra você que tem que acreditar nas ruas? O Wong Jackman se despede do Steve, da Xiu-Lan, e vai embora. Ele diz que se precisar e se o Bruce Lee não mudar o rumo dele, ele volta pra chutar umas bundas, como ele diz. Ou seja, missão cumprida. Isso na vida real e no filme mostra em Lettering que em 1969 o Bruce Lee lançou um novo método, o Jeet Kune Do, que é uma arte marcial mista. E aí, fim do filme. A Origem do Dragão, como eu falei, ela dá uma arrastada, mas não chega a ser um filme ruim de todo. O problema é que a história real é bem mais interessante do que a ficção. E a ficção deu uma esticada e incluiu elementos que não precisavam estar lá. E também mudou coisa que devia estar lá. Por exemplo, a Linda Lee já estava junto com o Bruce Lee nessa época e ela não aparece nem é citada nesse filme. Outra coisa que eu teria curtido muito mais é o desfecho final da luta real. O que rolou na vida real foi um empate também, mas o Bruce Lee propôs ao Wong Jackman que eles não falassem sobre resultado. O Wong manteve a palavra, mas o Bruce Lee, filha da mãe que ele é, algumas semanas depois procurou um jornal na Chinatown de São Francisco e disse que foi desafiado por uma pessoa anônima e que ele venceu. Todo mundo que morava na região estava ligado que o Wong Jackman tinha lutado contra ele, então entenderam que ele era o oponente derrotado. O Wong Jackman, em retaliação, escreveu uma carta descrevendo detalhes da luta e publicou nesse mesmo jornal. E falou no final: se você não estiver satisfeito com a minha descrição, você pode me encontrar em qualquer lugar público e a gente resolve. Bom, e com isso eu encerro meu review com spoilers e um pouquinho de história real aí da Origem do Dragão. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe, dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me conta aí se você já viu esse filme ou se você conhece essa história da vida real também, pra gente papear, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!